Guarda isso que eu estou falando aqui, que isso aqui é muito forte. Priorizar o seu bem-estar vai ser, muitas das vezes, não estar no almoço de família. Sabe? Onde a gente tem aquele irmão fofoqueiro, aquela tia fofoqueira, aquele pessoal que só sabe falar mal de Deus e todo mundo. Muitas das vezes, não estar nesses ambientes vai fazer com que você priorize o seu bem-estar. Sabe quando a gente fala, pô, meu sexto sentido tá falando para eu não ir, porque vai dar merda, vai dar alguma coisa? Isso é priorizar o seu bem-estar. Isso é você conseguir ter a percepção e compreender a leitura do que o teu corpo está te trazendo. Então, priorizar o seu bem-estar muitas das vezes vai ser isso. Priorizar o teu bem-estar vai ser não estar com pessoas que muitas das vezes não celebra a tua presença, não te valoriza, não te prestigia, não te acolhe, não te ouve. Gente, olha quem tá aqui, boa noite para vocês, boa noite a todos. Meu muito obrigado, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês por escolherem estar aqui. Como eu costumo sempre dizer, o nosso maior objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas através da ferramenta que eu mais acredito que pode fazer a diferença, que é a educação. Eu costumo sempre dizer que o conhecimento, ele traz para você e abre muitas portas, além de trazer para a gente vários acessos. O conhecimento nos coloca muito distante da ignorância e faz com que a gente consiga aí ter entendimento das coisas, consiga se colocar no lugar do outro e ter uma infinidade de interpretação, né? Eu costumo sempre dizer que quando nós temos a oportunidade de ouvir outras ideias, ouvir ou ver, ter a visão que outras pessoas nos trazem, isso de fato transforma a nossa vida e faz com que a gente consiga, além de a nossa voz ecoar, ter uma sonoridade muito maior, isso faz com que a gente também some na vida de pessoas que estão buscando melhorar a si mesmo, melhorar o mundo, e à medida que você consegue melhorar a si mesmo, você vai mudando tudo à sua volta, né? A gente sempre ouve dizer que uma andorinha não faz verão. Talvez ela possa não fazer o verão inteiro, mas eu acredito piamente que é o princípio, né? É o princípio para que haja um verão. E quando a gente se reúne com tantas outras andorinhas, eu acho que isso se torna muito mais incrível, a jornada se torna muito mais leve e, de fato, a gente consegue, além de ter outras percepções, a gente consegue ter a chamada resiliência, né? A gente consegue se colocar no lugar do outro. Gente, não menos importante, eu estou muito feliz, porque eu tenho recebido várias mensagens carinhosíssimas de pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, têm acompanhado a nossa live, e as suas vidas têm mudado, né? Então, eu costumo sempre falar que se de mais de 4.000 pessoas que a gente tem aqui na nossa rede, se uma pessoa vier e me disser que o conhecimento que nós estamos disseminando aqui tem feito a diferença para a vida delas, isso para mim já vale. Então o fato de você estar aqui comigo já é um grande privilégio, eu não poderia deixar de agradecer. Então vamos lá, vamos partir para a nossa live, para o nosso conhecimento de hoje. Eu quero trazer para você um tema bastante interessante, bastante importante, e tem uma coisa. A gente precisa o tempo todo estar preparado, porque tudo muda, né, gente? Uma hora o tempo está ensolarado e de repente, né, tudo muda. Isso é uma metáfora. De repente vem a chuva, de repente vem os ventos impetuosos. E eu costumo sempre falar que quem se prepara para as estações consegue compreender muitas das coisas que acontecem nas suas próprias vidas, na sua vida e na minha vida também, de fato. Então, o tema da nossa live de hoje é: afaste-se de pessoas que só aparecem quando você ganha. Você já parou para pensar que sempre que nós já ouvimos, né? Eu ouvi a minha avó falar quando era pequeno, e essa fala dos meus avós é uma das falas mais sábias que eu aprendi na vida, que fala a respeito das vacas gordas e das vacas magras. E a gente sabe, e você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que a nossa vida ela é feita de fases. Nas lives anteriores, eu vim trazendo metáforas, né, a respeito de uma linha cronológica. Como é que se dá o dia que você nasce e o caminho que você percorre até chegar aqui. Partindo desse pressuposto, a gente sabe que o tempo todo nós estamos numa frequência de ganhar e perder, né? É como gráfico. Tem dias que nós estamos numa crescente tamanha
E tem dias que nós estamos numa curva que faz com que a gente vai caminhando para uma linhagem não tão boa. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Quando a gente fala, por exemplo, das vacas gordas, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. No tempo das vacas gordas, a gente consegue atrair muitas pessoas para perto de nós. Quando tudo vai bem, a gente consegue ter a atenção de pessoas que talvez nós não tínhamos. Quando tudo vai bem, as pessoas fazem questão de ficar validando a nossa capacidade, de ficar validando aquilo que a gente faz, de ficar validando as nossas buscas. Mas uma das coisas mais interessantes é que a gente só tem a atenção dessas pessoas quando nós estamos nesse período das vacas gordas. Quando tudo vai bem, quando as tuas finanças estão ok, quando o teu armário está ok, quando as roupas que você compra estão ok. Mas existe também o período de vacas magras. É aquele período que ninguém gosta de passar, né? Eu falo que o período de vacas magras eu chamo de período de passagem ao deserto. E muitas das vezes no caminho, né, quando nós estamos percorrendo esse caminho de vacas não tão gordas, de vacas magras, a gente percebe que são poucas pessoas que se aproximam, são poucas pessoas que estão junto de nós, são poucas pessoas que vêm para nos acolher. E uma das coisas mais importantes é que hoje eu escolhi esse tema para que a gente tome consciência, né, de que nós precisamos nos afastar das pessoas que só se aproximam de nós quando nós podemos oferecer alguma coisa. Você já parou para perceber? Não sei se é só você ou se é só eu, tá? Mas a gente sempre tem aquelas pessoas que se aproximam da gente quando elas precisam do nosso favor, quando elas precisam da nossa ajuda, quando elas precisam de algo que nós podemos proporcionar. Mas quando acaba as nossas utilidades, essas pessoas muitas vezes fingem que nem nos conhecem. Essas pessoas, muitas das vezes, você vai pedir o favor ou a retribuição do favor que você fez um dia, e o que essas pessoas fazem, muitas vezes, é simplesmente fingir que não te conhece, não atende o teu telefonema. Quando você pergunta se a pessoa viu a tua mensagem, ela vai omitir, ela não vai mentir que não viu, porque a gente sabe que hoje, com a era tecnológica, a gente consegue ter a percepção e saber se as pessoas visualizaram ou não a mensagem que nós encaminhamos, mas na maioria das vezes as pessoas fazem como o Lidberg, né? Mete o Lidberg Farias. Mas uma das coisas muito interessante é que diz o seguinte: eu fui buscar no dicionário o significado e os sinônimos da palavra afastar-se. E afastar-se significa distanciar-se de algo ou de alguém, seja fisicamente ou no sentido figurado, como mudar de hábitos e mudar de ideias. E eu fui me aprofundar muito mais para poder trazer isso aqui para vocês. Afastar-se significa desviar ou fazer o desvio de alguém ou de algo. Então, quando alguém vai arremessar alguma coisa, se nós estivermos atentos, naturalmente a gente consegue nos desviar. Então, o sinônimo da palavra afastar-se também é apartar, distanciar, desviar e se retirar. E o que a gente precisa parar para aprender? De que nós não podemos e nem devemos permanecer em lugares e em mesas que não nos celebram. Né? Fato é de que muitas das vezes nós terceirizamos muitas das coisas que a gente faz para poder agradar o outro, para poder fazer com que o outro se sinta mais acolhido, mais assistido, mais abraçado, e enfim, e em detrimento disso, a gente começa a se privar das nossas próprias escolhas. A gente começa a se privar de hábitos que nós gostaríamos de ter muitas vezes porque nós permitimos que essas pessoas nos procurassem somente no momento em que nós fôssemos de valia ou de alguma serventia para essas pessoas. E uma das coisas mais interessantes é que todo afastamento, a gente precisa compreender que tem os seus prós e os seus contras. Como, por exemplo, muitas vezes nós estamos em relações, e relações que eu digo é no geral, principalmente de amizade, né? Às vezes nós temos certos tipos de hábitos e muitas das vezes nós estamos envolvidos com amizades e com pessoas que, enquanto nós temos serventia, essas pessoas estão ali presentes. Essas pessoas estão ali junto de nós. Quando nós estamos, por exemplo, metaforicamente falando, em dias ensolarados e nós somos sombra, naturalmente todo mundo quer se encostar em nós, né? E o que acontece é, na maioria das vezes, a gente acaba passando por momentos, por fases, por dificuldades e nos privamos de muitas coisas dentro desse processo, porque nós procuramos sempre fazer algo que agrade as outras pessoas. E o que nós precisamos pensar é o que faz com que
eu permita que essas pessoas só apareçam quando eu estou ganhando. Sabe, é estilo aquela... Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: quando você monta um novo negócio, é muito mais fácil alguém que não te conhece, não conhece a sua história, não sabe profundamente a respeito da sua história, é muito mais fácil essas pessoas compartilharem o produto que você está vendendo do que muitas das vezes alguém que está muito perto de você, alguém que está dentro da tua casa, alguém que usufrui ou vai usufruir do dinheiro no qual você vai vender o produto que você está vendendo. E muitas das vezes, esse compartilhamento ele vem de um estranho. Essa iniciativa de compartilhar, essa iniciativa de ajudar, essa iniciativa de ampliar, né, a sororidade da tua voz, ou do produto que você vende, ou da aula que você dá, ou do curso que você ministra, muitas das vezes esse compartilhamento ele vai vir de alguém que te conheceu ontem, por exemplo, ou te conheceu em algum momento, em alguma atividade que você foi fazer. Essas pessoas, mesmo não te conhecendo de uma forma tão aprofundada, acabam compartilhando as coisas que você faz. E aí, aquelas pessoas que literalmente usufruem, aquelas pessoas que literalmente estão envolvidas dentro do processo, aquelas pessoas que muitas das vezes vai compartilhar do seu tempo de vacas gordas, são as pessoas que não têm nem a iniciativa de compartilhar. Então, o que eu quero trazer para nós nessa noite de tomada de consciência é: sabe quando nós ouvimos aquela frase, quem não ajuda também não atrapalha? Muitas das vezes o que acontece é as pessoas não querem te ajudar, as pessoas não querem compartilhar, as pessoas não querem fazer, mas muitas das vezes vão dizer que o teu produto é caro, que o preço que você cobra é muito caro. E eu sempre digo aqui, não é que o que eu vendo, não é que o estilo de palestra que eu ministro, não é que o meu estilo de aula, ou de comunicação, ou de curso, ou de treinamento é caro. É que na verdade as pessoas precisam compreender que elas não têm dinheiro para pagar. Só que eu quero trazer para nós nessa noite uma tomada de consciência, né? Muitas das vezes você fala para uma pessoa assim: ô fulano, você precisa fazer, por exemplo, uma terapia. Aí quando você fala para a pessoa que ela precisa fazer uma terapia, ela vai procurar um profissional, ela acha que uma sessão de terapia a R$220 é caro. Mas uma das coisas mais interessantes é que quando ela vai, ou ele, ou qualquer que seja a pessoa, vai para uma balada, a pessoa paga para entrar. A pessoa paga a consumação. E muitas vezes você vai usufruir de todas essas coisas, vai pagar no cartão de crédito o valor que tem que pagar, mas no dia seguinte, quando você tomar consciência de muitas coisas, o que vai acontecer é o problema mal resolvido vai estar lá. As dificuldades que naquele dia, naquela noite, naquela balada, naquele momento você esqueceu, no dia seguinte que você acordar para ter que trabalhar ou não, os problemas estarão lá da mesma forma, do mesmo jeito, e você vai ter que procurar um mecanismo de gerenciar. Ou, naturalmente, você vai continuar reclamando. E o que eu preciso parar para perceber é que muitas das vezes eu estou deixando de valorizar coisas que realmente merecem ser valorizadas. Eu estou deixando muitas vezes de ver coisas que realmente vai fazer sentido e vai trazer uma nova perspectiva, vai trazer um novo significado, vai trazer uma nova esperança. Mas o que eu faço? Eu terceirizo tudo. Algo que eu precisaria, por exemplo, chamar responsabilidade para mim, eu simplesmente finjo que não aconteceu, deixo de forma obsoleta, e continuo, na verdade, gerindo relações que já não fazem mais sentido. Eu vou permitindo com que as pessoas desfrutem daquilo que muitas das vezes vai ser bom para elas, mas não vai ser bom para mim. E eu preciso parar para pensar, até onde faz sentido para mim, por exemplo, nutrir relações com pessoas que só me procuram quando precisa. Até quando eu vou entender que não faz sentido as pessoas estarem na minha vida só pelo que eu posso proporcionar? E todos nós vivenciamos isso o tempo todo. As pessoas se aproximam de nós porque naturalmente ou a gente tem uma luz muito grande e essas pessoas estão procurando o caminho da luz, um caminho de mudança, estão buscando uma diferença para suas vidas que talvez
não conseguiram transcender e consegue ter você como exemplo, eu como exemplo e tantas outras pessoas como referência, a ponto de se aproximar de nós para somar, a ponto de se aproximar de nós porque realmente nós conseguimos dar a elas o despertamento a respeito daquilo que talvez não mude a tua vida inteira, talvez não mude a tua vida por completo, mas faz com que haja mudança de hábito. Só que você já parou para pensar que muitas vezes a gente escolhe estar em relações aonde, de alguma forma, nós somos prejudicados. Por exemplo, você já parou para pensar que existem pessoas que reclamam de tudo na vida? De tudo. Se ela tem um, ela reclama porque tem um só. Se ela tem dois, reclama porque tem dois. Se ela não tem nenhum, reclama porque não tem nenhum. É o tipo de pessoa que, independente de qual seja a estação, ela não vai estar satisfeita com absolutamente nada. Existem pessoas que vivem pelo mero prazer de reclamar. Sabe, igual o Pink e o cérebro, ó céus, ó vida, entra o tempo todo numa frequência de reclamação, numa frequência de justificativas. E a gente precisa parar para pensar. Eu preciso tomar consciência de que a relação e todas as relações, de forma vertical ou horizontal, ela precisa ser de ganha-ganha. Eu não posso, por exemplo, vou citar o exemplo da minha empresa, por exemplo, eu não posso simplesmente ter colaboradores ou pessoas que estão junto comigo, abraçando a mesma causa que eu acredito porque elas acreditam e pensar que só eu vou ganhar. Não. Contudo, todas as pessoas precisam ganhar. E é claro, quando nós estamos promovendo, seja uma organização, seja uma pessoa, seja um trabalho que você está fazendo, seja a busca de um sonho, de um progresso, a gente precisa parar para aprender que em tudo tem o seu ônus e tem o seu bônus. Inclusive nas relações. E quais são as considerações que eu preciso fazer para que eu tome algumas decisões de estar ou não no ambiente, de estar ou não com pessoas, de estar ou não dentro de várias relações. Quando eu percebo que é uma relação de ganha-perde, é essa percepção e essa observação que eu preciso fazer. Isso já não está mais sendo... já não está fazendo mais sentido. Isso já não está sendo mais uma relação saudável. Porque ou nós ganhamos, ganha-ganha, ou alguém precisa ganhar para alguém perder. E nem sempre as relações é assim. Eu não preciso perder para ganhar. Mas eu posso fazer algo em que eu consiga construir uma relação sólida. E dentro desse processo, que é o que eu estou trazendo a explicação a respeito da minha organização, por exemplo, em que eu tenho a oportunidade de ganhar e as pessoas que estão comigo também têm a oportunidade de crescer. Porque não é meu objetivo e não é só a minha visão, não faz parte da minha visão, por exemplo, só eu crescer. Eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado, as pessoas que acreditam no mesmo propósito que eu, na mesma missão, que querem deixar um legado, eu quero que elas também se sintam, além de participante, elas façam parte desse corpo e entenda que o Felipe Marconato, por exemplo, não funciona sozinho. A FM Treinamento não funciona sozinho. Eu preciso de mais mãos, eu preciso de mais braços, mas são pessoas que, mais do que acreditar na minha organização, são pessoas que consigam ouvir qual é o propósito e, a partir daí, fazer a construção de uma jornada. E não se aproveitar do momento. Olha, eu só vou passar a fazer parte quando tudo der muito certo. Tem uma frase muito interessante do Felipe Tito, e eu amo citar essa frase dele aqui. Ele diz o seguinte, que você querer ajudar quando tudo já deu certo, é você pegar carona. Quando tudo deu certo, fica tudo mais fácil, né? As pessoas se aproximam de você, as pessoas falam, pô, mas você é minha referência, você é alguém em que eu me espelho. Mas e quando você está começando ao plantio? Quando você está começando a semear? Quando você está ali numa terra árida, numa terra seca, numa terra que parece que nada vai vingar? Quantas vezes nós já nos sentimos assim? Quantos sonhos você conseguiu realizar porque você persistiu? Você não desistiu no primeiro não que você recebeu, você não abriu mão daquilo que você mais acreditava. Mas tudo isso tem uma explicação. É porque você começou a caminhar, começou a trilhar tendo a visão da casa própria. Você entendeu que até você chegar, você precisaria subir os degraus. Você entendeu que até você chegar, você precisaria percorrer um caminho. Só que eu quero chamar a sua atenção. Não são todas as pessoas que ficarão felizes quando você disser que conseguiu alcançar algo que você tanto queria.
Não são todas as pessoas que ficarão felizes quando você, por exemplo, comprar a casa que você tanto acredita que você vai comprar. Não são todas as pessoas que ficarão felizes quando você conseguir conquistar o emprego dos teus sonhos. Não são todas as pessoas que ficarão felizes quando te ver feliz. Para analisar isso. Todas as vezes, observa, a gente precisa parar para fazer algumas observações. Quando que eu preciso me afastar desse tipo de gente, desse tipo de pessoa? Contou alguma coisa, percebeu que a pessoa ficou triste, você sabe que ali não é um lugar, não é um ambiente para você estar. O afastamento, muitas das vezes, naquele primeiro momento, ele causa uma dor, ele causa um luto, mas isso vai ser melhor para quem? Nós vamos preferir ficar nutrindo relações que a pessoa tem a percepção, sabe do teu potencial e não reconhece, ou nós vamos nos aliar com pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma visão, a mesma missão, o mesmo propósito? Eu costumo sempre falar, e isso dentro daquilo que eu acredito, de que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Você já percebeu que quando você se une a pessoas que têm a mesma visão de crescimento que você, tudo vai ficando mais leve? Parece que o caminho vai ficando mais fácil. Não é que o caminho vai ficando mais fácil. É que eu e você, por atingirmos um novo nível de maturidade, um outro grau de maturidade, as coisas vão ficando mais leves, você vai criando mais corpo, você vai tendo mais autorresponsabilidade, você vai deixando de atribuir ou de terceirizar a responsabilidade, de deixar na mão do outro uma responsabilidade que é sua, e você chama para si a responsabilidade e começa a compreender que você tem autonomia, você ganha corpo, você ganha robustez, você ganha autonomia para você entender que você vai chegar aonde você deseja chegar. Só que eu preciso compreender, as pessoas que estão caminhando comigo estão me levando para onde? Né? Que é o que a gente não observa muitas vezes. As amizades que eu tenho estão indo para onde essas pessoas estão indo? Quais são os seus hábitos? Quais escolhas essas pessoas fazem? Com quem que elas se relacionam? Eu preciso pensar nisso, porque isso também diz respeito às portas que vão se abrir para você. O que vai dizer se você vai trilhar um caminho de êxito, de sucesso, de uma busca sólida, também tem tudo a ver com as pessoas que você se relaciona. Já parou para pensar como que é se relacionar com pessoas fracassadas? Eu não sei você, mas eu já me relacionei com vários tipos de pessoas. E hoje eu decido não me relacionar com pessoas que reclamam da vida o tempo todo. E não que eu não tenha próximo de mim pessoas que reclamam da vida o tempo todo. Eu tenho, mas o que eu aprendi? Eu aprendi a fazer um filtro. Tem coisas que eu empresto meu ouvido, mas a pergunta que eu sempre me faço é: isso vai me fazer evoluir no quê? Ao invés da pessoa estar reclamando, se ela buscar uma solução para isso, tudo fica mais otimizado. Tudo fica muito melhor. Tudo se torna muito mais leve. Mas você já parou para pensar que tem pessoas que acordam reclamando e vai dormir reclamando? Como que é a vida dessas pessoas? Como que é o hábito dessas pessoas? Para que rumo que elas estão indo? E por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa observar. Se as pessoas que estão à sua volta mais te colocam para cima e te impulsiona, ou se elas estão minando a tua frequência. Ou se elas estão deturpando a tua autorresponsabilidade ao ponto de te contaminar com o espírito da reclamação. Você precisa observar. E nem todo afastamento que a gente faz precisa ser falado. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e vou compartilhar com vocês algo muito pessoal. Tem algumas pessoas que representam a minha organização. Representam a minha empresa. São pessoas que têm algum tipo de atribuição dentro da empresa. Uma atribuição de comunicação, uma atribuição na área de responsabilidade social. E aí, gente, aconteceu que existem alguns movimentos que a gente faz e o nosso objetivo é muito claro. Qual é o nosso objetivo? Levar uma mensagem para a vida das pessoas. De que a maior ferramenta de transformação para a vida delas é a educação. E o que acontece é, quando essas pessoas precisam, observe, quando essas pessoas precisam ter acesso a alguns lugares, essas pessoas mencionam a minha organização. Olha, eu faço parte da FM Treinamento, que é uma empresa assim, assim, assim. Pela minha empresa ser uma empresa séria, eu ser uma pessoa séria, de muita responsabilidade, o que acontece é, as pessoas muitas vezes me conhecem e dão acesso a essas pessoas nos lugares. Só que o que acontece, gente? Depois que essas pessoas estão dentro dos ambientes que a minha organização permitiu acesso, porque você precisa colocar lá o CNPJ, essas pessoas esquecem de simplesmente falar o nome da organização. Em contrapartida, olha como é o pró e o contra. Em contrapartida, eu também tenho pessoas
que tem uma certa dificuldade de fazer uma escutativa. E aí, quando a gente não escuta, o que a gente faz? A gente passa a carroça na frente dos bois. E aí, a gente tem aquela típica mensagem, aquela típica frase que toda mãe sempre adorou falar quando a gente bateu com a cabeça no prego. Eu te avisei. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa também, em algum momento, tomar a decisão de se afastar das pessoas que já não estão mais somando na nossa vida. Todas as pessoas, guarda isso que eu vou falar, que é uma frase de para-choque de caminhão. Todas as pessoas que se aproximam de mim, que se aproximam de você que está aqui comigo, elas se aproximam porque em algum momento nós servimos em alguma coisa. Elas não vão simplesmente se aproximar de você porque você é bonito, porque teu cabelo é estiloso, porque você faz a melhor maquiagem. Isso também pode ser uma atribuição que faça com que elas se aproximem de você. Mas nós vivemos em uma sociedade tão líquida que as pessoas já não querem mais se aproximar de nós pelo que nós somos na nossa essência. E resultado disso é, quantas pessoas a gente conheceu ao longo da vida e essas pessoas muitas vezes fingem que nem nos conhecem mais. Essas pessoas fingem que nós nem existimos mais. E tá tudo bem. Porque a decisão de escolher ou não ter a minha amizade, de escolher ou não ter a minha cumplicidade, de escolher ou não ter a minha lealdade, de escolher ter ou não a minha fidelidade, ela é de cada um. Todo mundo que planta alguma coisa, é claro, eu acredito nisso, a não ser que a pessoa banque o Lindbergh, eu acredito que todas as pessoas que procuram e que querem plantar alguma coisa, o objetivo delas é unicamente e exclusivamente também colher alguma coisa. Ninguém planta para não colher. Só que existem pessoas que não estão plantando nada e querem colher tudo. E quando não colhem, acham que nós temos obrigação, presta atenção nisso. Algumas pessoas, elas são tão abusivas, abusadas, que elas acham que nós temos obrigação de dar os frutos que nós colhemos para elas que não quiseram e não escolheram plantar absolutamente nada. Eu costumo sempre falar que aquele que escolhe plantar vento não vai escolher nada diferente, não vai colher nada diferente do que uma tempestade. E é nisso que a gente precisa se atentar. A gente precisa observar se aquilo que nós estamos plantando não vão nos trazer consequências que talvez nós não queríamos que fossem trazidas. Então o que eu quero trazer para vocês? O que eu quero observar dentro da minha vida? De que eu preciso me atentar ao que eu estou plantando. E muitas das vezes, não pense eu, não pense você, que a colheita vai ser, pô, plantou, colheu. Muitas das vezes o castigo ele vem a cavalo, mas uma hora vai chegar. Se você plantou numa boa terra, seja coisas boas ou não tão boas, o fruto daquilo que você plantou, e não é sobre religião, o fruto daquilo que você plantou, o que vai acontecer? Você vai ter que colher. Então, eu preciso observar isso. Existem pessoas que eu estou me distanciando, porque eu escolhi me distanciar. Se eu percebo que uma relação já não está sendo saudável para o meu bem, para o bem das pessoas que estavam próximas a mim, eu me distancio. E isso não é só de família. Me distanciei de muitos familiares. Não vou em almoços que não me convêm. Eu quero escolher estar em lugares onde eu sou celebrado, onde a minha ausência é notada e onde a minha presença também é notada. Poxa, que bom que você veio, que legal. E isso é diferente de ser bajulado, tá, gente? Não é que eu gosto de ser bajulado, longe de mim, detesto bajuladores. Mas eu gosto de ser prestigiado. Eu gosto de estar num lugar e ser bem recebido. Eu gosto de estar num lugar e acolher as pessoas. Eu gosto de estar num lugar e ser bem servido. Quem não gosta disso? Quem não gosta de ser bem servido? Quem não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de ser anotado? Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Mas existirão lugares em que nós não seremos celebrados. E sabe o que acontece? Para esses lugares eu escolho não estar. Para as pessoas que não me celebram, eu escolho não estar. E muitas das vezes, as pessoas que nós precisamos nos afastar são pessoas que a gente tinha uma convivência mútua. São pessoas que a gente tinha um pacto de irmandade, de lealdade, de fidelidade. Muitas vezes dormimos na mesma cama, comemos no mesmo prato, dormimos no mesmo ambiente, compartilhamos várias coisas e muitas vezes essa pessoa não te valoriza o tanto que você merece. E muitas das vezes finge que nem te conhece. E por que eu preciso tomar consciência? Porque essas pessoas estão junto a mim quando as vacas estão gordas, pô, isso é maravilhoso para elas. Mas e para mim? Com quem faz sentido eu estar? Em quais lugares faz sentido eu estar? E quando eu tenho a percepção
de que eu preciso me afastar das pessoas que só se aproximam de mim quando eu ganho ou quando você ganha? Quais são os benefícios que me é atribuído quando eu me afasto dessas pessoas? Primeiro de tudo, o que eu sempre falo aqui, aquilo que eu me tornei um especialista e por isso eu ensino pessoas, por isso eu atendo pessoas, mentores, empresas, diretores, empresários, pessoas comuns. Primeiro de tudo, primeiro benefício que você ganha quando você se afasta de relações tóxicas, de pessoas tóxicas, de ambientes tóxicos. Primeira coisa, melhora a sua saúde mental. E o que isso faz? O afastamento pode ser uma forma de lidar com situações difíceis, conflituosas, permitindo-nos respirar e refletir, para que nós possamos tomar algumas decisões antes de agir. Detalhe, eu não posso tomar uma decisão de cabeça quente. Eu preciso estar muito tranquilo mentalmente, psicologicamente, para que eu tome as minhas decisões. Para que eu não tome decisões de maneira precipitada. Quantas vezes eu tomei decisões de forma muito precipitada, porque estava com a cabeça quente? Quantas vezes eu errei por dizer palavras que de algum momento, em alguma forma, agrediu alguém de forma precipitada? Então eu preciso ter uma saúde mental organizada para que eu consiga respirar a ponto de refletir e a partir da minha reflexão eu consiga tomar uma decisão com muito mais clareza, com muito mais sensibilidade, que a minha reação seja em detrimento do quê? De tomar uma decisão com assertividade. Quando eu me afasto de pessoas que só vêm ao meu encontro quando eu estou ganhando, eu consigo fazer na minha mente, na minha psique, nos meus ambientes, uma reorganização. Eu consigo ter mais clareza das coisas. Ou seja, isso faz com que nós tenhamos muito mais tempo e possamos organizar os nossos pensamentos a ponto de entender o que realmente importa para nós. Então, eu quero convidar você a refletir a respeito disso. O que realmente é importante para você? É importante para você construir relações que sejam líquidas ou relações sólidas. É importante para você estabelecer limites onde precisa-se estabelecer limites ou você continuar empurrando as coisas com a barriga. Primeiro de tudo, o afastamento pode nos dar a oportunidade de nos conhecer melhor e entendermos as nossas necessidades, os nossos limites. Isso é o autoconhecimento. Então, quando eu entendo que existem afastamentos que são por obrigatoriedade, a pessoa me obriga a me afastar dela, mas existem momentos que eu preciso me tocar. Eu preciso tomar vergonha na cara de não ficar num lugar onde eu não sou celebrado. Eu preciso tomar vergonha na cara de não estar num lugar onde as pessoas, quando eu chego, fazem caras e bocas. Eu preciso tomar vergonha na cara de escolher não estar em lugares em que eu seja, de alguma forma, desprestigiado ou destratado. E isso se chama priorizar o seu bem-estar. E muitas das vezes, priorizar o seu bem-estar vai ser não estar. Guarda isso que eu estou falando aqui, que isso aqui é muito forte. Priorizar o seu bem-estar vai ser muitas das vezes não estar no almoço de família. Sabe? Onde a gente tem aquele irmão fofoqueiro, aquela tia fofoqueira, aquele pessoal que só sabe falar mal de Deus e todo mundo. Muitas das vezes, não estar nesses ambientes vai fazer com que você priorize o seu bem-estar. Sabe quando a gente fala, pô, meu sexto sentido tá falando para eu não ir, porque vai dar merda, vai dar alguma coisa? Isso é priorizar o seu bem-estar. Isso é você conseguir ter a percepção e compreender a leitura do que o teu corpo está te trazendo. Então, priorizar o seu bem-estar muitas das vezes vai ser isso. Priorizar o teu bem-estar vai ser não estar com pessoas que muitas das vezes não celebra a tua presença, não te valoriza, não te prestigia, não te acolhe, não te ouve. Isso é prestigiar o seu bem-estar. Isso é te trazer a oportunidade de vivenciar um outro momento, de estar num momento de aceitação, vai te trazer novas perspectivas. Então, quando você se afasta de ambientes tóxicos, de empresas tóxicas, de pessoas tóxicas, isso faz com que você se abra para um novo, para uma nova perspectiva, para uma nova expectativa, para uma nova visão, para novos valores. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Talvez você se afastou de várias pessoas e fique tranquila, porque no tempo determinado, Deus, naquilo que eu acredito, o universo, ou aquilo que você acredita no tempo certo, trarão
Pessoas que realmente mereçam o teu carinho, mereçam o teu respeito, mereçam o teu amor, mereçam a tua presença, mereçam a tua bondade, mereçam a tua compaixão, a tua fidelidade, mereçam a tua lealdade. É desse tipo de gente que a gente precisa estar perto. De pessoas que nos colocam para cima, de pessoas que nos impulsionam, de pessoas que nos elogiam, mas não um elogio por interesse, mas te elogia pelo simples fato de você ser quem você é. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que são pessoas absolutamente incríveis. E eu tenho outras pessoas que eu preciso observar que o tempo todo essas pessoas estão numa frequência de tem uma energia boa, tem uma energia ruim, tem uma energia boa, mas vive mais numa frequência ruim do que numa energia boa. E se eu não souber filtrar isso, eu acabo entrando nessa frequência energética de energia ruim, de reclamar de tudo. Se tá chovendo, eu reclamo. Se eu tô de carro, eu reclamo. Se eu tô de a pé, eu reclamo. Se deu bom, eu reclamo. Se deu ruim, eu reclamo também. A gente precisa observar se nós estamos muito mais amalgamados e juntos de pessoas que mais reclamam da vida do que agradecem. Você já parou para pensar? Não sei se você observou isso na sua vida, mas nesses últimos anos eu tenho observado muito isso. Quem me acompanha aqui sabe que todo final de ano eu sempre faço uma limpeza no meu Instagram, eu sempre faço uma limpeza no meu WhatsApp, eu sempre faço uma limpeza no meu LinkedIn, eu sempre faço uma limpeza no meu Facebook, eu sempre faço uma limpeza em todas as minhas redes sociais. Quem me acompanha aqui sabe que eu tinha mais de 16 mil seguidores. Eu excluí mais de 1.100 seguidores daqui. Sabe por quê? Eu não quero ter na minha rede social pessoas que só vem aqui para curiar minha vida, não vem para compartilhar uma coisa boa, uma palavra que ouviu aqui, não responde uma pergunta, uma pesquisa ou alguma coisa. Não, eu quero pessoas que sejam pessoas pensantes, pessoas que literalmente estejam buscando mudança de vida, mudança de realidade, mudança de mentalidade. Lembra do que eu falei para vocês? Eu saí ainda há pouco do meu trabalho e faz muito sentido para mim abrir uma live aqui, porque, gente, eu tenho recebido mensagens tão incríveis de pessoas que têm assistido a minha live na rede vizinha, as minhas lives, na verdade, na rede vizinha. E por quê? Porque esse nível de conhecimento que a gente tem a oportunidade de trocar aqui tem mudado não só a minha vida. E eu sei que buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa prioridade, esse bem-estar, essa aceitação, me faz ter novas perspectivas. E isso tem sido muito bom para mim. E eu tenho certeza que isso tem sido bom para tantas outras pessoas. Porque você faz as suas escolhas e as suas escolhas também te fazem. Então eu preciso pensar no seguinte: o afastamento pode abrir espaço para que eu busque novas conexões e relacionamentos mais saudáveis. Eu quero me conectar com pessoas que estão buscando evolução. Eu quero me conectar com pessoas que estão buscando mudar de vida. Eu quero me conectar com pessoas que quando eu chego falo: pô, Felipe, que incrível estar com você. Você me falou 10 palavras, mas uma dessas me fez tomar consciência do quanto é possível mudar. Eu vi uma frase de uma pessoa que assiste a live aqui e que esteve comigo numa live ontem. Ela colocou um momento de superação na vida dela e eu fiz questão de ir lá comentar, porque ela fez um comentário a respeito de uma live que nós fizemos anteontem e ela disse o seguinte: a partir de hoje ninguém mais vai dizer que eu não posso alcançar. Mas por quê? Porque eu ouvia da mãe dele que ele não era capaz, que ele não ia conseguir, que ele não ia avançar, que nada na vida dele ia acontecer. E aí sabe o que acontece? Quando ele chegou aqui, ele conseguiu entender que ele precisava remar contra a maré, que ele precisava perdoar a mãe dele por aquela ignorância. Porque ela não estava falando porque queria ver o mal dele. Na verdade, não, como é que pode? A gente precisa pensar que não adianta a gente querer validação de pessoas que não construíram nada. Não adianta a gente querer evoluir e ouvir as pessoas que estão falando que nós não vamos evoluir, sendo que essas pessoas não construíram nada. E mesmo que essas pessoas tenham construído, ninguém, guarda isso, ninguém tem o direito de falar que você não vai alcançar e nem conquistar nada. E se disser, eu tô aqui para dizer, é mentira. Você vai alcançar. Você vai conseguir, você vai realizar, mas tem uma questão. Primeiro de tudo, você precisa acreditar, você não pode andar por vista. Não, eu só acredito se eu ver. Desculpa, quando você só acredita como Tomé naquilo que você vê, você não permite subir de nível. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a verdade daquilo que a gente espera, o teu sonho ele vai se realizar quando você passar a acreditar e vivenciar dia a dia como se você estivesse vivendo ele. Quantas vezes eu ouvi de que eu não ia chegar a lugar nenhum? Ouvi de muita gente. Quantas vezes as pessoas ficavam jogando para tentar validar minha capacidade, dizer, bom, eu acho que você nem tenta porque você não vai conseguir. E o que eu fiz? Eu comprei isso como verdade? Não. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu consigo atingir outros níveis. É por isso que eu consigo dar aula em outras empresas, em outras universidades, em outras instituições. Na semana que vem, eu terei a oportunidade de ir numa faculdade para falar sobre carreira para jovens que estão começando a vida. E por que hoje eu sou convidado para estar em várias organizações?
Porque hoje eu sou convidado para estar em várias empresas. Porque hoje eu sou convidado para estar em vários lugares. Porque um dia alguém disse que eu não era capaz e eu não acreditei nisso. Eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar novos níveis de conhecimento para que essas pessoas pudessem entender que a minha capacidade não está não tem nada a ver com aquilo que elas estão dizendo. Porque se elas são incapazes de alcançar, de atingir, de mudar de vida, isso nunca será um problema meu e nem um problema seu. Isso será um problema único e exclusivo somente delas. Se elas são incapazes, se elas não conseguem fazer, se elas não vão alcançar, se elas não vão atingir, isso é um problema delas, não é um problema meu e nem teu. Então eu quero convidar você, na noite desse dia, a acreditar que o teu sonho é possível. Henry Ford, ele disse o seguinte: se você disser que você pode ou você disser que não pode, nas duas hipóteses você está certo. Então, é você que tem que dizer se você é capaz de tal coisa ou não. Não são as pessoas. As pessoas o tempo todo vão tentar medir você com a régua delas. E você tem o teu tamanho, você tem a tua medida, você tem as suas questões resolvidas ou não, mas são tuas. Então, a autorresponsabilidade faz com que a gente consiga sonhar, e se é possível sonhar, também é possível realizar. Eu quero convidar você a tomar consciência de que quando você se prioriza, de que quando você se vê, de que quando você se afasta da negatividade, daquelas pessoas que não querem saber de você, não querem saber como você se sente a respeito das coisas que elas estão falando, muita coisa na tua vida muda. Você começa a priorizar o teu bem-estar, você começa a proteger a sua energia, você começa a entrar numa questão de autoaceitação, você começa a fazer novas conexões, você começa a entender que existem guerras que você não vai lutar, que você não quer lutar e que não vai fazer sentido nenhum, mas você também começa a entender que existem decisões que você precisa tomar para que seja bom para você, para o outro que tome as suas próprias decisões, o outro que faça as suas próprias escolhas, o outro que veja e analise e observe a tua própria vida. Então, por que o tema da live de hoje é sobre afastar-se de pessoas que só aparecem quando você ganha? Porque não faz sentido. Não faz sentido eu ter pessoas na minha vida só quando as vacas estão gordas, só quando tudo tá bem. Mas e quando eu precisar de um ombro amigo para chorar? E quando eu precisar de um acolhimento? E quando eu precisar de um abraço? E quando eu precisar que alguém só esteja ali para que eu me sinta seguro? Com quem que eu vou poder contar? Se no meu dia de chuva todo mundo some, se no meu dia mal não tem ninguém, com quem que eu vou contar? Com quem que você vai escolher contar quando tudo der ruim? E se der, quando tudo der ruim, com quem você vai poder contar? Porque tem pessoas para contar no dia bom, eu tenho várias pessoas que se aproximaram de mim depois que eu comecei a dizer, olha gente, eu estou escrevendo 3 livros, olha gente, eu estou conseguindo estar aqui, estou trabalhando para a empresa tal, estou trabalhando em instituição tal. Todo mundo se aproximou, mas se aproximou por quê? Você pode abrir a porta para mim lá, né? Mas e quando as portas estavam fechadas para mim? Eu sei com quem que eu pude contar. Eu sei quais foram as pessoas que ao invés de jogar água para dentro do meu barco que já estava afundando, eu sei exatamente quem foram as pessoas que me ajudaram, mesmo que com um copinho, a tirar a água de dentro do balde. Agora, eu e você, nós vamos ficar alimentando relações de pessoas que ao invés de jogar água para fora do nosso barco, estão jogando água para dentro porque quer ver o nosso barco afundar. Esse tipo de pessoa eu não quero nem conexão. Esse tipo de pessoa eu não quero nem perto. Se passar por um lado da rua, eu atravesso para o outro. E muitas das vezes é a pessoa da nossa família. Muitas das vezes é a pessoa do nosso convívio. Talvez ninguém falou isso pra você. Mas você já parou pra pensar que alguém da tua família pode estar te puxando pra trás? Alguém conhecido pode estar te puxando pra trás e você tá, pô, a nossa amizade é linda, ai que maravilha, ai que não sei o quê. Sai fora, acorda pra realidade. Acorda pra realidade. Não deixe pessoas que estão te puxando pra trás entrar pra dentro do teu barco, jogar água pra dentro do teu barco pra ver você afundar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não que você não possa chorar, não estou dizendo aqui que você não possa chorar, mas que quando você for chorar, sabe o que você faz? Guarda essa palavra aqui. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. Ah, Felipe, na minha casa eu não tenho um quarto só para mim, vai para dentro do banheiro. Quantas vezes eu chorei dentro do banheiro? Achando que eu não ia conseguir. Quantas vezes eu chorei dentro do banheiro por ter ouvido palavras de pessoas próximas a mim. Palavras chatas, palavras que me machucaram, que me magoaram. Mas sabe o que acontece? Eu chorava dentro do banheiro. E quando a porta se abria, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava sorrindo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem tratar você igual boi de piranha.
Elas querem tratar igual, fazer de você igual tubarão. Quando elas percebem que você está sangrando por dentro, aí é que elas querem te macetar. Aí é que elas querem te machucar. Mas eu quero trazer uma tomada de consciência para você. Isso não vai acontecer mais. Quando você tiver que chorar, chora dentro do teu quarto, chora dentro do banheiro. Faz as lágrimas se misturarem com as águas do chuveiro. Mas quando você sair, abra o teu melhor sorriso, que é para você matar esses capeta na unha. Eles têm que morrer assim. É ver você celebrar. Você tá ali na luta, mas você tá sorrindo. Você tá passando por dificuldade, mas você tá sorrindo. E não mostrar que você está sangrando para ficar alimentando as piranhas. Não mostrar que você está sangrando para ficar alimentando os tubarões. Porque o tubarão, quando ele sente cheiro de sangue, ele quer logo arrancar, ele quer partir as pessoas no meio. E nem é sobre tubarão que eu estou falando. É sobre sentimentos, é sobre gestão, é sobre você aprender que já chega das pessoas só aparecerem quando você ganha alguma coisa. Mas e quando você não ganhar? E quando você não tiver mais? Com quem que você vai poder contar? Observe isso. Uma outra questão muito interessante que vai fazer com que você mude de vida. Relacionamentos tóxicos. Se você estiver envolvido em um relacionamento tóxico, o afastamento pode ser a única forma de você se proteger. É a única forma de você se proteger. Outra coisa. Se você estiver passando por um período de estresse, o afastamento pode te dar a oportunidade de recarregar a sua energia. Isso pode mudar a sua vida. Se estivermos passando por mudanças da vida, o afastamento pode nos dar a oportunidade de nos adaptarmos e nos reorganizarmos. Talvez você possa estar aí pensando, Felipe, mas você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe como é que está o meu casamento, você não sabe como é que está na igreja que eu vou, no centro espírita que eu vou, você não sabe como é que está no meu trabalho, está tudo de ponta cabeça, está tudo dando errado. Para pensar. Por que será que está dando errado? Quais são as escolhas que você precisa fazer que você não fez? Quais decisões você precisa tomar que você ainda não tomou? Por que as pessoas estão te tratando dessa forma? Por que você está se permitindo ser tratado dessa maneira? A falta de valorização. Se sentirmos que não estamos sendo valorizados, o afastamento pode ser uma forma de nos valorizarmos e de encontrarmos o nosso lugar. Quantas amizades? Quantos empregos? Quantos relacionamentos? As pessoas já demonstraram que não faz mais sentido e a gente quer continuar. Quer continuar se machucando, quer continuar sendo menosprezado, quer continuar sendo maltratado. E por que isso? Eu estava falando na live anterior sobre dependência emocional. As pessoas, muitas vezes, não querem nem te ver bem, mas elas querem estar melhor do que você. A gente precisa tomar cuidado com um monte de conselho que a gente recebe de uma galera que não está construindo nada, não construiu nenhuma relação, não construiu nenhuma amizade, o casamento está indo de mal a pior e quer dar conselho do quê? Quer falar do quê? Você tem uma amizade aí de 10 anos, 15 anos? Talvez, se uma pessoa te aguentou 10, 15, 20 anos, talvez você possa falar alguma coisa. Não, se você não passou dos 7, desculpa. Mas amizade de verdade. Amizade sólida. Amizade de alguém que vai falar, isso aqui é legal, isso aqui não foi. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu chamei a atenção de uma pessoa da minha empresa. E eu disse o seguinte, você tem um grande mal, você é boa em várias coisas. E comecei a falar sobre em tudo que essa pessoa era boa. Mas eu falei, tem uma coisa que te faz pecar. Aliás, duas coisas. Primeiro, você não sabe ouvir. E depois, você não sabe receber orientação. Lidar com esse tipo de pessoa é muito difícil. E aí sabe o que acontece? Eu aprendi um mecanismo inteligente. Quando eu me esgoto de falar com as pessoas, o que eu faço? Eu prefiro não falar mais. Mas por quê que a gente fala? Porque a gente quer cativar, a gente quer cultivar, a gente quer estimular a pessoa a dar certo, a gente quer fazer com que a pessoa compreenda de que quando nós estamos, por exemplo, numa empresa, numa organização, a gente tem que observar e acatar a orientação dos nossos líderes. Eu vou em uma organização religiosa. O que o meu líder fala lá em cima da tribuna é o que eu procuro fazer. Felipe, mas você faz 100%? Não, claro que não sou hipócrita de vir aqui falar que eu faço, mas eu procuro seguir a orientação. Por mais difícil que seja para mim. Mas eu sigo. Então, o que a gente precisa parar para pensar? Vamos observar o que o nosso sexto sentido está nos dizendo. Vamos observar o que o nosso corpo está nos comunicando. Eu preciso observar. Eu preciso me ouvir. A gente ouve tanta gente, a gente ouve tantos problemas, a gente ouve tantas... Mas quando que você parou para se ouvir?
Qual foi a última vez que você literalmente olhou para você e disse, bom, eu preciso observar isso aqui, senão eu vou ir de mal a pior. E muitas das coisas que você está passando tem tudo a ver com as escolhas que você fez ou que você deixou de fazer. Se você está pagando um preço, por quê? Ah, não, eu estou pagando um preço por algo que eu não mereço. E por que você está pagando esse preço? Por que você está se permitindo? Lembra do que eu falei sobre a permissão? Assiste a live anterior que você vai saber o tanto de coisas que foram faladas a respeito disso. As pessoas te tratam da forma que você permite que elas te tratem. E para finalizar, eu quero convidar você a se fazer algumas perguntas. Eu estou onde eu desejo estar? Primeira pergunta. Eu estou onde eu desejo estar? Segunda pergunta. Eu estou feliz aonde eu estou? Terceira pergunta. Por que eu mantenho as pessoas tóxicas próximas a mim? Quarta pergunta. Por que eu escolho os outros e não escolho a mim mesmo? Vamos lá. Sexta pergunta. O que falta para eu me valorizar? Me autovalorizar. Sétima pergunta. Qual é a responsabilidade que eu tenho em busca da minha felicidade? Qual? Já parou para se perguntar isso? Você já observou a tua própria vida, tua própria jornada, teu próprio caminho? Essas são só algumas perguntas que você precisa se fazer. Essas são só algumas observações que você precisa se fazer. Então, tome consciência disso. Faça aquilo que é bom primeiro para você. E pare de, uma vez por todas, de terceirizar sentimentos, escolhas, buscas. Chama para você, chama para si a autorresponsabilidade. De entender que ninguém na face da Terra vai desejar te ver mais feliz do que você mesmo. Ninguém. Então, se você pensar que os outros vão querer te ver feliz, talvez as pessoas que te consideram, que te amam, que veneram a tua amizade, elas até vão querer, mas na maioria das vezes, as pessoas, elas celebram quando você não tem sucesso em algo. E é esse cuidado que a gente precisa tomar. É dessas pessoas que a gente precisa se afastar. De quando elas se aproximam só porque tudo está dando certo. Só porque eu estou ganhando em tudo. É dessas pessoas que eu preciso me afastar. É dessa visão de mundo retrógrada que eu preciso estar longe. Eu quero estar bem longe de quem não me celebra. Eu quero estar bem distante de lugares e de pessoas que quando eu chego torce a cara, faz caras e bocas. Eu quero estar bem longe de pessoas em que quando eu chego as pessoas começam a falar para as outras. Observe isso. Analise isso. Essa é a reflexão que eu tenho para nós nessa noite. O tema dessa live é: afaste-se de pessoas que só aparecem quando você ganha. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência, muito obrigado por você escolher estar aqui comigo, muito obrigado pela tua presença, sempre uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês. E se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com uma nova live, com um novo tema. Quero convidar você que vai ver essa live daqui a pouquinho, quero desde já te agradecer a você que esteve aqui comigo, assistindo essa live aqui ao vivo, você que passou por aqui, você que está a caminho da tua casa no metrô, no ônibus, no carro, me ouvindo, você que está indo, para a segunda aula na universidade, meu muito obrigado por você escolher estar aqui, por você escolher abraçar a sua transformação. Quero dizer que é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente busca do nosso conhecimento. E se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com uma nova live, com um novo tema. Se você quiser assistir e ver mais lives, nós temos lá na Rede Vizinha, lives completas, live que fala sobre dinheiro, sobre missão, sobre propósito, sobre carreira. Eu tenho certeza de que à medida que você vai buscando um novo nível de conhecimento, a minha vida muda, a tua vida muda e naturalmente a vida das pessoas que estão ao seu redor também muda. Portanto, eu vou ficando por aqui, desejando para você que está aqui comigo, para você que vai ver essa live daqui a pouco, ou amanhã cedo, ou em qualquer momento, qualquer hora, quero desejar para você um excelente final de semana, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te faça companhia e se Deus quiser, na semana que vem a gente volta. Tchau!